gente precisa mapear processo para a gente conseguir definir algumas questões. Então, para que serve mapear um processo de trabalho, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é para que serve esse negócio. Ele serve, em primeiro lugar, para a gente resolver problemas num processo de trabalho. A gente está tendo muito problema de produto que está saindo com uma qualidade ruim da nossa produção. Eu vou mapear esse processo para identificar onde nas etapas do meu processo está tendo falhas para que o resultado final seja ruim. Nem sempre isso é tão fácil de identificar só de olhar como as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente precisa sentar com as pessoas que fazem o trabalho para olhar bem no detalhe cada uma das etapas para a gente conseguir realmente saber o porquê que as coisas estão chegando nesse resultado, né? Então, tem o fato da gente melhorar o processo. Se a gente teve muita mudança na equipe, né? Teve muita gente nova chegando, pessoas que são temporárias, vão realizar um trabalho específico, pode ser útil mapear o processo para as pessoas conseguirem entender como é realizado o trabalho, conhecer as etapas do trabalho, se inteirarem de como é feito as coisas por aqui, né? Eu posso mapear um processo também, porque de repente eu estou percebendo que, porque agora a gente implantou um sistema novo de gestão, porque a gente mudou as pessoas, porque mudou a estrutura física de trabalho, pode ser importante mudar o processo por algum motivo, para que o fluxo continue sendo um fluxo contínuo, né? Evitar desperdícios e assim por diante. Então, tem todos esses elementos que a gente pode identificar e corrigir a partir de mapear um processo de trabalho. Eu também mapeei um processo de trabalho para conseguir identificar pontos em que eu estou tendo falhas entre os GBs, né? Se eu passo um trabalho para uma próxima equipe da continuidade e está tendo problema nessa passagem de bastão, por assim dizer, eu posso mapear o processo para eu conseguir identificar esses pontos de atrito e corrigir esses pontos de atrito, né? Então, serve para tudo isso mapear o processo. E, como eu citei já, é uma das 3 ferramentas que servem de pilares para o modelo de gestão com o GB, junto com o painel de gestão à vista, com a aprendizagem da experiência prática, vem também o mapeamento de processo, né? Então, os benefícios do mapeamento de processo. Primeira coisa, quando eu vou mapear um processo, eu trago as pessoas que realizam o trabalho para mapear comigo, né? Pode ser meu time, pode ser as pessoas que estão na operação, se eu for alguém que vai apoiá-los a mapear esse processo. De qualquer maneira, quando você traz essas pessoas para uma conversa de mapeamento de processo, elas se sentem envolvidas, elas se sentem importantes, elas têm a oportunidade de contribuir com algo, né? Elas têm a oportunidade de resolver problemas e atritos que muitas vezes estão desmotivando a forma como elas estão trabalhando, né? Então, tudo isso são aspectos importantes do ponto de vista pessoal. E também traz para o time, né, e para a empresa a iniciativa das pessoas, porque elas vão mapear o processo, elas têm que sair de lá com um plano de ação e elas têm que sair se envolvendo na resolução dos problemas. Não é só mapear, apontar o problema e tirar o corpo fora, né? Então, desse ponto de vista, envolve muito as pessoas, permite que elas tragam as suas contribuições e isso é super bacana. Vocês vão ver como isso cria uma energia fantástica no ambiente de trabalho. Vocês vão ver aqui quais são os materiais necessários. Então, vocês vão precisar de todos esses materiais que estão listados aí. Se for o caso, comprem, tá? E o legal é fazer isso em folhas grandes. Pode ser folha de papel pardo ou folha de flip chart, tá legal? E o bacana de usar post-it nesse mapeamento de processo é que post-it você escreveu, colou, se está errado ou se quer mudar ele de lugar, ele cola e descola, né? E a outra coisa é post-it de cores diferentes, porque como a gente está falando de camadas dentro do processo, é legal a gente usar cores diferentes para identificar do que nós estamos falando em cada uma das etapas desse mapeamento de processo. Então, vamos ao como fazer. Em primeiro lugar, você tem que definir quem que você vai envolver para mapear esse processo. Se você está falando de uma equipe que tem 30 pessoas fazendo esse processo, você de repente não vai conseguir parar a tua operação para fazer isso com as 30 pessoas. É até
pouco produtivo fazer com tanta gente. Então você define, sei lá, 5 pessoas para mapear esse processo com você. Reúne todos eles numa sala, coloca todos esses materiais à disposição e aí você vai começar a facilitar com perguntas, né? Então, a primeira coisa que você vai, junto com o pessoal, é definir, e aí você escreve isso no topo da folha. Vocês vão ver aqui no nosso material, isso vai aparecer para vocês como que é para ser feito. Primeira coisa é colocar o nome do processo. Você vai colocar o nome do processo no topo da folha, e é importante que esse nome do processo ou fique visível, por exemplo, se você vai colocar isso numa parede, que isso fique visível para todo mundo que está mapeando, tá certo? Se não for colocar numa parede isso, com fita crepe e tal, pendurado, você pode colocar isso numa mesa, mas o nome tem que ficar virado para as pessoas que estão contribuindo com o mapeamento do processo, tá legal? Então você escreveu lá o nome do processo. Qual que é o próximo passo agora? Você vai pedir para alguém de quem vai mapear o processo. É importante você ser mais o facilitador, mesmo que você seja membro da equipe. Se você que está aprendendo a fazer a ferramenta, fazer uso da ferramenta, que você assuma um papel de facilitar o trabalho de mapear o processo. Então você pede para alguém, anota aí qual que é a primeira atividade desse processo e qual que é a última. Aí vocês vão colocar a primeira etapa e a última etapa desse processo de trabalho. Porque um processo, eles são atividades que vão acontecendo no tempo, mas se a gente olha a empresa, ela não para. Então, se eu estou falando de controle de estoque, ele começa e termina onde especificamente, né? Ele termina quando alguém retira algo do estoque ou ele termina quando algo foi auditado para ver se está faltando? Então, essa definição de onde exatamente termina e começa o controle de estoque ou a gestão do estoque como um todo é uma coisa para vocês definirem, porque senão vocês vão começar a falar sobre o processo de compras e sobre o processo de produção que está relacionado ao estoque, mas não tem a ver especificamente com esse processo. Então, coloca o título e tenta definir com clareza, junto com o pessoal, onde começa exatamente esse processo e onde ele termina, para a gente conseguir limitar também o tempo que a gente vai ficar mapeando esse processo. Senão a gente vai falar de todos os processos da empresa e a gente não termina nunca. Colocou lá, primeira etapa, última etapa, agora a gente vai para o próximo passo, que é escrever cada uma das etapas que compõem esse processo. Uma dúvida muito comum que surge nesse momento é quão detalhado eu tenho que escrever esse processo? E não existe uma resposta pronta para isso. Você tem que detalhar isso de tal forma que quem está mapeando o processo entenda do que se trata e que seja profundo o suficiente para identificar problemas. Então, se você colocar que lançar algo no sistema é importante, escreva lançar aquele item no sistema. Se isso for uma atividade muito pequena e que ela pode ser contemplada numa atividade maior de fazer os lançamentos no sistema, sejam eles quais forem, você pode colocá-la de uma forma mais abrangente, mais ampla, tá legal? Então, qual é o detalhamento que você vai dar? Vai estar a critério de você e da tua equipe que está aí mapeando o processo. Eu recomendo ficar num nível intermediário, nem muito profundo, porque senão você vai gastar 3 dias para mapear, né? E eu também recomendo que não seja nem muito superficial, porque senão com 3 etapas você finaliza o processo. É começar, realizar e finalizar. Aí também não diz nada, você não consegue identificar onde você tem problemas, né? Depois que você fez isso, você vai para uma camada superior do teu processo. Primeiro você está analisando como é feito o trabalho e as etapas do trabalho. Depois você vai para uma segunda etapa, que é quem realiza o trabalho. Então, quem são os envolvidos na realização de cada uma dessas atividades, de cada uma dessas etapas do trabalho. E aqui é muito importante dar nome aos bois. Coloca lá. Se é a Maria, coloca que é a Maria que faz. Se é a Maria e o João, coloca Maria e João. Se é a Maria, João e o Carlos, Maria, João e Carlos. Se for uma equipe de 30 pessoas, para você não ficar lá redigindo o nome de 30 pessoas, você pode colocar qual é o nome da equipe que faz aquilo para dar uma simplificada. Não é o ideal, mas para não tomar muito tempo, às vezes esse é o caminho, tá legal? Então você vai para cada um dos post-its de atividade, você tem que ter um post-it de pessoas que realizam essa atividade. Se você tem, por exemplo, 3 atividades
que elas são realizadas pelas mesmas pessoas, uma coisa que eu costumo orientar o pessoal para ganhar tempo e evitar ficar escrevendo muito, é escreve e coloca no meio dessas 3 atividades esse post-it dos envolvidos, tá legal? Porque a gente já entende que esse post-it ele faz referência a esses 3. E aí o próximo post-it, que estaria na 4ª atividade, você coloca bem em cima da 4ª atividade para saber que ele tem uma divisória de quem faz o quê, tá? Aí você fez, então, o preenchimento de todas as pessoas envolvidas em cada uma dessas atividades, você vai para a próxima etapa, que é definir quem que é o responsável por esse processo no caso de algum problema ou de alguma decisão que seja necessária ser tomada. E aí existem algumas circunstâncias que acontecem. Pode ser que não tenha clareza de um responsável, pode ser que você tenha vários responsáveis, pode ser que esse responsável seja o líder do setor que também é responsável por vários outros processos. Não importa, tenta definir se existe alguém e se essa pessoa existe, quem é essa pessoa. E aí você coloca com uma outra cor, nessa 3ª camada, quem é a pessoa que é responsável ou toma decisão. E aí, o tipo de decisão que essa pessoa toma é uma decisão que não está padronizada no processo ou que a pessoa que está realizando aquela etapa não consegue decidir sozinha, não tem autoridade ou autonomia para decidir sozinha. Tá legal? Aí você vai colocar então esse post-it com uma outra cor. Por fim, nós vamos para a parte mais bacana do mapeamento de processo, que é usar as etiquetinhas vermelhas, as bolinhas vermelhas, para ir pontuando nas etapas do trabalho onde eu percebo que o negócio não está funcionando bem. Não necessariamente é um problema, mas pode ser alguma falha, alguma coisa que de vez em quando acontece que não é legal e que a gente quer analisar isso mais profundamente, tá? Então você vai pedir para todo mundo pegar essas etiquetinhas e colocar onde eles identificam que tem falha. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado nesse momento é que etiqueta vermelha não vai nas pessoas, nem em quem realiza atividade, nem em quem toma decisão. Porque apesar da gente saber que muitas vezes o problema da realização de uma atividade está vinculado a alguém específico, se você coloca o ponto vermelho nessa pessoa, imediatamente o que você tem é uma pessoa que vai se defender, tá certo? Ela não vai mais querer entrar em diálogo. Então você coloca que o lançamento de notas está sendo errado, só que você não vai colocar que é a Maria que está lançando errado, porque ela é a única pessoa que está lançando errado. Você vai colocar isso no lançamento de notas. Se a tomada de decisão não está acontecendo e o processo fica parado porque o decisor não consegue decidir em tempo rápido o suficiente, então o que você vai fazer? Você vai colocar isso na etapa em que ele não está decidindo. Porque se você colocar ele como sendo o problema ou ela como sendo o problema, naturalmente ela vai se fechar ou ele vai se fechar para o diálogo e para a melhoria. Você coloca isso na etapa, porque o que você pode fazer de forma muito prática é mudar o processo. E mudar o processo pode muitas vezes, gente, passar por um treinamento, passar por um novo acordo, passar por uma lista de checagem, um novo indicador, uma reunião semanal para tomada de decisão. Você consegue melhorar os problemas dos processos, mesmo que eles envolvam pessoas, ao mexer no próprio processo. Não vai resolver todos os problemas e pode ser o caso que você tenha que mudar a Maria de lugar para ela fazer uma outra atividade, para ela fazer uma outra função que não requeira tanto habilidade com números, por exemplo, né? Mas esse é um segundo passo. Quando a gente está mapeando o processo, o nosso foco é em mudar e melhorar o processo de trabalho. Então a gente vai pontuar nas atividades e aí em cada um dos pontos vermelhos eu preciso, depois de colocar todos os pontos vermelhos, pedir para que a equipe dê exemplos práticos de quando que elas identificaram aquele problema acontecendo naquela etapa do processo. Então, se a nota fiscal não foi lançada no sistema, quando especificamente isso aconteceu e qual foi o problema que isso gerou? Aí vai lá e escreve, a nota fiscal não foi lançada no sistema e, portanto, o estoque não foi atualizado. Isso aconteceu na quinta-feira passada e gerou uma discrepância no controle do nosso estoque. Aí você pega esse post-it, de preferência de uma outra cor, e cola embaixo desse post-it da atividade que está com ponto vermelho. Você faz isso para cada uma das etapas que estão com ponto vermelho. Feito isso, a gente vai para a criação do plano de ação. Vocês podem ver o modelinho de plano de ação aqui.
E o plano de ação ele tem que ser descrito exatamente dessa maneira. Você vai colocar qual é o ponto vermelho, qual vai ser a ação corretiva, quem vai se responsabilizar por garantir que isso tenha um começo, meio e fim e seja implantado no processo, quem que essa pessoa vai envolver para ter condições de fazer esse trabalho e o detalhamento dessas atividades. Tá legal? Então preencha cada uma dessas colunas e é importante que, ao preencher esse plano de ação, as pessoas que estão mapeando o processo sejam as pessoas que estão como responsáveis por garantir que essas iniciativas aconteçam. Ah, mas eu preciso da decisão do meu chefe. Sim, tudo bem, mas quem vai se responsabilizar por aplicar essa mudança com a autorização do chefe é a pessoa que está mapeando o processo. Ela precisa se envolver na transformação, na melhoria, na correção do problema. Se vocês perceberem que tem que envolver outras pessoas como responsáveis pela mudança ou melhoria do processo, já chama essas pessoas para a reunião e explica para elas por que é necessário elas se envolverem no plano de ação e pede para elas assumirem essa responsabilidade. Aí você vai ter um plano de ação e aí com base nesse plano de ação você vai começar as correções, né? Então, a partir disso você tem que ter um ritmo de reuniões para pegar esse plano de ação e verificar. E aí, galera, como é que tá? O que já foi melhorado no nosso processo? O que a gente já conseguiu corrigir? E agora, qual é o nosso próximo passo? Né? Porque uma vez que você muda o processo, você tem que envolver todo mundo que estava nesse trabalho, não só os que participaram da reunião, mas todo mundo que faz parte do time, para que todo mundo saiba qual é a nova forma de fazer, o que mudou e assim por diante. Tá legal? Então, algumas dicas. Se você está com uma equipe que não pode estar toda presente para mapear o processo, depois você pega pequenos grupinhos de pessoas e apresenta para elas o que foi mapeado, qual foi a finalidade de mapear esse processo, por que você foi mapear esse processo, por que essas pessoas não puderam participar, porque não dava para parar a operação, porque não tinha espaço para todo mundo, porque senão não ia ser produtivo. Pede para as pessoas olharem esse processo, explica como foi, né, mapear o processo, o que vocês fizeram, e daí pede para essas pessoas que estão lá vendo esse processo mapeado pela primeira vez, para que elas contribuam. Tem alguma coisa que vocês estão vendo que é diferente? Tem algum problema que não foi identificado? Vocês acham que alguma coisa aqui deveria ser diferente do que a gente mapeou? E aí, se tiver algum ajuste, anota isso. Faz lá um novo post-it, coloca junto. É importante que você consiga agregar, né, as informações que forem sendo coletadas das pessoas que estão vendo esse mapeamento pela primeira vez. Porque se elas não se sentirem de alguma forma envolvidas nesse mapeamento de processo, elas depois não vão se engajar em fazer o processo da nova forma, tá legal? Então, depois que você alterou, validou com todo o time, aí você vai apresentar o teu plano de ação, né, o plano de ação da equipe, e verificar se tem alguém que também quer participar de alguma iniciativa, se tem alguém que gostaria de se responsabilizar por alguma iniciativa, e aí você faz esses ajustes. Então, agora que vocês já sabem o como fazer, e vocês têm um referencial aqui no vídeo com os materiais de apoio e a imagem, né, de como que vocês têm que realizar isso, minha proposta para vocês é pega um processo simples do teu trabalho, tá? Que pode ser uma atividade sua, pessoal, se você estiver sozinho, mas o ideal é que você faça isso em grupo. Pega um pequeno grupinho de pessoas, um processo que você percebe que o tempo inteiro está dando algum probleminha, que não seja algo também muito complicado de resolver, e mapeia esse processo, tá? Então a gente está tendo um problema de recebimento de materiais. Toda hora está dando pau. Junta o pessoal que tem relação com isso, faz esse mapeamento de processo, cria o plano de ação e apresenta isso para o teu líder. O que vocês fizeram, como foi, o que é o plano de ação que vocês criaram e pede a bênção, tá? É super importante que o líder responsável por esse processo aprove as iniciativas de melhoria. E se não aprovar, vocês têm que conversar para verificar o que pode ser diferente em termos de iniciativa para resolver o problema. Porque muitas vezes envolve investimento, né? Envolve contratação de pessoas, então são algumas iniciativas que nem sempre estão na nossa mão. Então pede
autorização aí para fazer esse mapeamento de processo, pega um processo pequeno. Mapear um processo não é para demorar muito mais do que 1 hora, tá? Se demorar muito mais do que 1 hora é porque vocês estão discutindo muito o sexo dos anjos, não é para discutir todos os problemas. Você que vai facilitar o mapeamento de processo, você tem que ajudar a puxar o pessoal para o ponto a ser discutido, tá? Porque muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de falar em outras circunstâncias, e aí elas veem uma oportunidade de falar, elas começam a querer despejar todo o basculante ali em cima de você e da equipe que está ali mapeando. Então é importante você manter o foco da equipe e lembrar que mapeamento de processo não é para demorar muito mais do que 1 hora. Fez, o mapeamento você tem aí mais uma meia horinha aí para fazer o plano de ação, aí finalizou, convidar o líder e aí a própria equipe apresenta para o líder o que eles mapearam e quais são as propostas. E aí pede a bênção e marca uma próxima reunião com o líder para que ele possa acompanhar quais foram as iniciativas que foram realizadas, o que melhorou e quais são os encaminhamentos. Essas reuniões elas têm que ter uma periodicidade, elas têm que ter uma frequência, tá legal? Pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês. Mas é importante já deixar na agenda e o líder precisa estar presente, tá legal? Isso é uma parte muito importante. Se o líder não estiver presente, o negócio não vai vingar, a coisa não vai fluir. Então, agora que você já viu como faz, pega um mapeamento de processo e pratica se possível hoje. Não dá para fazer hoje, faz amanhã. Mas assim, o quanto antes, tá legal? E se for o caso, usa a apostila que você já deve ter baixado como referência com o passo a passo e com as perguntas de apoio, tá bom? E depois comenta aqui com a gente como é que foi esse processo, em que isso contribuiu e como é que vocês estão usando o mapeamento de processo para mapear os diferentes processos que vocês têm na UGB de vocês e como isso tem contribuído para melhorar o trabalho, a convivência, a relação entre as equipes, tá legal? Bom trabalho para vocês!